Hum. Ó, sim, ó. Sim, ó. Oh, boa tarde, Pai José. Boa tarde. Ó, sim, tudo bem? Ó, sim, ó. Tudo bem, tudo bonzinho. Temos uma pergunta. Podemos? Ó, sim, ó, sim, ó. Perfeito. Ó, sim. Então, a pergunta em metafísica, muito se fala sobre autocura, rejuvenescimento e moldagem da forma física através do poder da consciência sobre a matéria. Ó, sim, ó, Inteligência. ponto. Ó, perdão, ó, sim, ó. Sim. A consciência é assim, matéria, é assim, ó. Matéria é consciência aglutinada, é assim. Por isso, elementais que fazem a formatação e geração, assim, ó, do que é físico, assim, diante das matérias elementares, assim, ó. Oh, sim, reconfigurou a frase, ó, sim, ó, Sim. pode continuar, ó, sim, ó. Então, consciência e matéria não estão separados. Não, ó, sim, ó. Inteligência inata. Por isso que não dá muito certo, ó, sim, ó. Sim, por isso que nessa configuração de poder da consciência sobre a matéria, aí buga um pouquinho. Aí não tem autocura, ó, assim, ó. Não Sim. tem rejuvenescimento, não tem moldagem da forma física. Porque aí a pessoa se limita, ó, assim, ó. Sim, porque se eu estou me colocando como se eu tenho que ter poder sobre alguma coisa, eu estou necessariamente me separando daquela coisa. Sim, ó. Sendo que poder, o que é poder, ó, assim, ó. Poder é liberdade. Quem ela é? Ó, sim, ó, Sim. Então, inteligência inata, sistema de integridade, comunicação celular e reprogramação do subconsciente. Ó, assim, ó. Por que você quer reprogramar o subconsciente se ele é perfeito para sua experiência aqui? Ó, assim, ó. Aí fica se reprogramando. E a última coisa que você consegue reprogramar é o subconsciente, porque a mesma são as bases da sua existência. Se você está dentro do prédio, você sai quebrando coluna, o que acontece? Mas e as crencinhas limitantes, elas não ficam no subconsciente ou elas ficam no consciente? Ficam entre o subconsciente e o consciente. Ah, entendi. Por isso que aí elas limitam a expressão do subconsciente, que já está conectado Ah, com o sim. todo. É como se fosse redinha, ó. Redinha e as crenças limitantes. Ou, se elas são crenças funcionais, elas fazem o buraco da redinha maior. Ó, assim, ó. São crenças Sim, limitantes, fazem o buraco da redinha menor. Ó, assim, ó. sim, se elas são crenças funcionais, elas permitem que o espírito faça a dancinha dele com a alma lá, fluido. Ó, assim, ó. E, então, na prática, ainda temos muitos alunos e professores da área experimentando doenças, obesidade, calvície, degenerações, etc. Sim, Poderiam falar um pouco? vai lá buscar o poder de ser gordo. Aí o mundo te dá o poder de ser gordo. Oh, Ah, mas ser gordo é liberdade. Ó, perfeito, ó, assim, ó. Mas é só um cutucão, ó, assim, ó. Não, é porque tem. É porque nessa própria coisa de se considerar um estado físico superior ao outro, já tem uma crença limitante. Ah, sim, aí a comunicação da via de mão dupla é o seu corpo der uma disfunção hormonal, energética, e ter o tiroide, ó, está na moda, ó, sim, ó, tiroide, ó, sim. Sim, Você muita ter a gente. tiroide tava de diferente, ó, assim, ó. Sim. E assim você fica gordo. Na verdade, o seu corpo está te mostrando o que você realmente quer. Porque na ânsia de não estar tá gordo, na verdade, é a interpretação na mesma via de mão dupla. No fundo, você quer amar os godinhos. Sua alma quer amar o godinho, seu espírito quer expressar o amor pelo godinho. E o seu preconceito, suas limitações, sua teia, ó, assim, ó, faz você filtrar isso de uma forma diferente, ó, assim, ó, contrária, ó, assim, ó. Isso me fez lembrar, experimentando doenças, me fez lembrar de uma das conversas, foi uma das primeiras conversas que a gente fez, onde você falou que muitas das coisas que a gente julga como doenças são estados
expansivos. Por exemplo, um vírus, ele está ali te manifestando uma expansão. Sim, todas as doenças são estados expansivos, né? Porque é o corpo sempre é expansivo, o corpo é emocional. Quem contrai a doença diante da interpretação é a forma de você se ver. E assim a decodificação do seu mental te coloca diante de um pensamento. Sim, sim. Sim, inclusive tem esse termo, né? Contrair a doença. Sim, perfeito. Por que você acha que a gente usa português? Sim, Porque é uma linguagem mágica. todas são perfeitas, mas por que português veio para o Brasil? Sim, Porque, não sei, por que o português foi? Porque os portugueses foram para aí. Por quê? Sim, não dando privilégios ou importância, porque geograficamente, dentro dos campos, dentro do processo energético planetário, o Brasil é um lugar interessante para ser como fala nos livros, tem que respeitar livro. Nos Sim, livros se chama... berço da nova era. Sim, que não é bonito. Eu vou chamar assim, pão de queijo da nova era. Sim, a gordice da nova era. Sim, porque o Brasil, pelo país e pelo planeta, é um lugar interessante. E assim nós estamos aqui, brincando. Mas o português, sonoramente falando, o português é uma linguagem bem fofinha. Sim, a sua amplitude, suas interpretações, tudo magicamente é uma língua diferente. Difícil, assim, vai pedir para pessoa aqui de outro tipo de padrão de linguagem aprender português, assim, Sim, é difícil. Mas não é crítica. Assim, perfeito. Assim, só dei uma entradinha aqui para dar umas spoilers. Assim, Não, mas e mesmo a adaptação energética que foi feita no português brasileiro comparado com o português tradicional. A gente amaciou o português tradicional. Sim, Tanto que todas as terminações que são um pouquinho mais rígidas, né? Tem interrupção do som. No português a gente amacia esses finaizinhos mais rígidos. Sim, É fofinho. O espectro do Brasil é mais amplo do que a condição que os brasileiros se colocam. Assim, Sim. É isso, Tem mais coisa na pergunta, não tem? Assim, A pergunta tem um pouquinho mais, poderiam falar um pouco sobre esta aparente contradição e terminar falando, estou adorando o conteúdo do canal. E é o final da pergunta. Tá se adorando, então. Assim, tá participando, assim. Pode vir conversar comigo, eu não mordo, assim, Mordo só um pouquinho. Sim, pode vir conversar e a gente vai abrindo mais e mais esse A contradição assunto. é a forma física através do poder da consciência sobre a matéria. Pronto, nós já explicou assim, Que pensem os pensadores. E também a crença, porque essa projeção de um molde de perfeição que me permite, então, julgar que aquela pessoa que está ensinando alguma coisa não deveria ser calva ou não deveria sofrer degenerações, é uma crença minha que eu estou projetando no outro. Assim, Porque eu estava pensando no princípio que o Meia-Noite falou, de que tudo que se manifesta se manifesta porque está em equilíbrio com o todo. Sim, Então aquela... Até a meia-noite. Nossa, Sim. Então, aquela calvície ou aquela degeneração, ou aquele problema da tireoide que está se manifestando num amigo ou num professor, de uma certa forma, ele está servindo para o equilíbrio do todo também. Assim, É porque quando eu julgo que aquele professor talvez não esteja ensinando as coisas porque ele está manifestando, eu estou percebendo uma calvície nele, por exemplo,
eu estou considerando só a bolha dele e esquecendo que ela está inserida na bolha coletiva e equilibrando a bolha coletiva. Assim, ó. Perfeito, assim, ó. Então, a calvície também é um estado expansivo? Sim, ó, toda doença, ó. E como se, para quem, vamos supor, uma pessoa que... então, se eu permito que aquela doença me expanda, se eu não resisto, se eu não contraio aquela doença, ela vai seguir seu ciclo, vai me expandir, e quando eu chegar num novo Não, estado assim, mais ó, expansivo, o ela seu vai embora? corpo... Como é isso? Não, você precisa entender a linguagem, assim, ó. Sim, Por que que nasce cabelo? Para que serve cabelo? não sei, por que a gente gasta tanto dinheiro depilando, removendo o cabelo? Para que serve o Não, cabelo? cabelo, cabeça. Ah, calvície, assim, ó. Para deixar o cérebro quentinho? Não sei. Assim, ó, também, assim, ó, brincadeira, assim. Apesar que não é tão errado, assim, ó. O que os antigos falavam? Por que eles não cortavam o cabelo? Assim, ó. Os antigos, depende. Os índios americanos que não cortavam cabelo de forma alguma falavam que é porque o cabelo é essencial para você se sentir mais conectado com o grande espírito, com o universo. Assim, ó. Então É o uma cabelo antena. te conecta, assim, ó. E cada um pode deixar o cabelo crescer, vai crescer só até um certo ponto, depois para, não é assim, ó, assim, ó? Sim, o cabelo tem o temperamento dele, ele decide a hora de parar. Não, ele não decide, ele apenas para, porque ele não Sim, precisa mais de mais conexão. Ó, assim, ó, a sim. antena do Wi-Fi já está bem, tá desse tamanho, tá bom. Não precisa crescer mais porque o corpo não precisa ficar produzindo, para aí não precisa ficar trabalhando à toa. Ó, assim, ó. Sim. Diante disso, as mesmas conexões, os mesmos padrões, servem para você se conectar a tudo. E deixa seu cérebro quentinho, ó, assim, ó. Então, por que você está tendo calvície? Porque você não está se deixando conectar com você mesmo. Metafisicamente falando, existem várias variáveis e outros pontos que dão complexidade a cada caso, que é um caso distinto, porque a gente não está aqui para estabelecer regra. Mas é assim, ó, assim, ó. Mas tem jeito de reverter a calvície? É para dentro, começa a se conectar consigo mesmo, começa a se amar. A calvície vai embora, o cabelo volta a crescer. Por que você acha que quando as pessoas usam aqueles produtos e o cara faz implante, começa a se amar de novo, o implante funciona? Você acha que implante funciona? Não sei. Parece que O funciona, as implante. pessoas seguem fazendo, deve funcionar. Sim, mas elas fazem uma vez, duas, depois precisam fazer de novo? Não, acho que não. Cada caso é um caso. Antes, lembrando, antes, mais cabelo e o cabelo cai, você faz um implante, e depois, se ele está caindo, você precisa fazer outros. Assim, porque os polígonos eles não se reproduzem. Os polígonos capilares, assim, Mas no implante eles não implantam justamente esses. Eles tiram os folículos capilares de uma parte da cabeça e põem na parte. Tanto que. Sim, mas se Dizem, você tem calvície, a doença não está nos polígonos capilares, ela está no padrão vibracional atrás disso, assim, ó. Aí a pessoa começa a se notar, começa a se rever, começa a se amar, assim, ó. Porque para a pessoa ir lá e fazer o implante, ou então cortar careca e começar a gostar de si mesmo, ela precisa dar um passo, sim, na espiral da vida, da consciência, assim, ó. Ela fica lá se vitimizando. Entende? Assim, ó. Lembrando que o espectro é mais amplo. Assim, ó. Poder da consciência sobre a matéria. Não. A matéria é a consciência.
Ixi, silêncio. Porque não está compilando direito. Esse da calvície tá mais difícil compilar porque... Por quê? Porque tem famílias inteiras de gerações e gerações de calvos e sociedades com mais calvos, com menos calvos. Então, para mim, na minha crença, está muito associado a tipo um fator genético. Sim, mas o que é um fator genético? Uma crença familiar que vem passando gerações a gerações, talvez. Poxa vida, ontem, ó. Ai, sim, limitação minha. Não imitação importante, porque as pessoas podem ter essas interpretações e falar, os velhinhos tá falando besteira, ó, assim, ó. E aí você tem esses pensamentos incluídos, importantes, ó, assim, ó, e traz esses argumentos. Seu papel é fundamental, ó, assim, ó. Diante disso, nós temos nossos argumentos, e você chega nas suas respostas sozinho, ó, assim, ó. Sim, porque a falta de autoestima pode ser um padrão familiar. Mas não é só autoestima, o espectro é maior, ó, assim, ó. Como assim, Talvez é Luana? só um gatilho, ó. Amor próprio, autoconhecimento, se ouvir, a pessoa não se ouve, a pessoa não se conecta consigo mesmo, ó. E às vezes ela põe cabelo na cabeça e começa a se notar, começa a falar, agora que eu tenho cabelo, eu vou viver diferente, ó, assim, ó. Ou pode ser que não, isso é uma análise bem ampla, ó, assim, ó. Pode ser que ela não viva diferente, e aí começa a cair outras coisas. Não entendeu, ó, assim, ó. Não, eu estava pensando, né, porque eu estava buscando dados na minha cabecinha, porque eu tenho essa impressão que a calvície é mais comum na sociedade mais urbana, onde tem mais estresse e tudo, mas eu não tenho dados suficientes para falar isso. Sim, mas é isso mesmo, ó, assim, ó. Quem tá lá no meio do mato, como que não vai estar conectado? É porque eu estou lembrando as fotozinhas dos índios, tudo que a gente vê, não aparece um calvo. Sim, mas eles estão aonde? Estão lá pisando no chão. Hã? Por que você acha que tem 2 pontos de conexão com o corpo inteiro no pé? Por Sim, então, que dá joanete? Por que dá problema no calcanhar? Por que tem todos esses problemas? Porque se você não tem contato com o chão e não se comunica com a terra, e seu pé vai ter que crescer, porque você é igual a árvore, a árvore cresce para buscar o sol. Oxi, então é isso, o joanete, esses problemas é o pé tentando reconectar, se Também, reconectar com algo? também, o espectro é maior. Assim, ó. Ai, sim, tá, sim. É igual você falar coceira. Coceira são crenças limitantes do passado. Tem tanto tipo de coceira, tanto tipo de processo, tanto tipo de ambiente, que não dá para falar assim, ó, regra, ó, assim, ó, que melhora. Mas um remedinho que só melhora o sintoma pode fazer com que aquilo, na verdade, apareça como um outro tipo de sintoma que ele não resolveu, porque Sim, não mas resolveu a causa. também pode, o remedinho que melhora só sintoma pode condicionar ele a viver diferente. Por que o remédio também não ajuda? Ajuda, ó, assim, ó. Às vezes o remédio que tira a dor faz, olha, agora eu não tenho dor, o que eu estou fazendo para ter dor? E a pessoa reconfigura, ó, assim, ó. Tudo tem seu papel, sua função. Assim, não quero criar a impressão de que não pode tomar remédio. Sim, Tudo que se manifesta está equilibrando o todo. sim, remédio é bom, aí você dá mais valor para não estar com dor, tem todas essas coisas, ó, assim, ó. E o remédio em si também tem seu princípio comunicativo. Se existe, é bom. Ó, assim, ó. E o que isso que eles dizem dos remédios que mascaram o sintoma, e aí a condição se agrava? Depende da conjuntura e da proposta. Se você tem um remédio que só tira a dor, quebrando a comunicação com seus nervos e com seus processos bioenergéticos, com o seu cérebro, quebrando a informação de que está com dor e a comunicação corpórea,
o corpo vai ter outros meios de se comunicar. E às vezes você precisava daqueles outros meios, energeticamente, para se adaptar. E assim se expressar e viver melhor. Ó, assim, ó. Melhor, lembrando, que para a sua experiência, naquela oportunidade de vivência. Ó, assim, ó. Esse remédio, no intuito de buscar apenas uma melhora superficial, ele em si tem suas consequências. Assim como mascarar a dor, dá um condicionamento sistêmico em uma autoanálise, onde, em um estado mais amplo, sem dor, a pessoa pode produzir certas substâncias corpóreas, assim, onde o corpo se cura. Porque a maioria dos remédios tratam os sintomas para você se sentir melhor e o seu corpo se cura sozinho, assim, ó. Poucos realmente combatem as infecções e os processos. E é por isso que, com o novo padrão vibracional, as infecções estão se adaptando e os remédios já não estão fazendo tanto efeito, os antibióticos, assim, ó. E com a mudança, então, do padrão vibracional planetário? Aí vai ter outros antibióticos com outros padrões e outros sistemas, outras adaptações. Mas os padrões anteriores não serão mais tão funcionais. Vão começar a se notar que nem sempre o sintoma é a base, vão começar a notar que a comunicação é de dentro para fora e não de fora para dentro. As bases de tratamento serão mais evidenciadas, as claras evidências de algumas melhoras diante das crenças serão melhores abordadas. O que vocês chamam de indústria farmacêutica vai ter que se adaptar ou vai falir. Todas essas coisas naturais do processo da própria espiral, da mesma consciência que a gente aborda aqui. Não tem mundo feio, não, Anjo. Acho, não? Não. Mas então, num primeiro estágio, se manifestaria... Se existe, está equilibrado. Sim, então, num primeiro estágio, se manifestaria realmente mais doenças, obesidade, calvície, degenerações. Todo mundo está se adaptando, acho, a oportunidade, não? Sim, porque está todo mundo se adaptando a uma frequência vibracional mais elevada. Sim, aí seu corpo emocional se comunica, e aí você se adapta, vive, e todas essas coisas bonitas da vida. Assim, ó. Sim, sim. É porque teve outras conversas em que a gente estava justamente falando que tem esse processo de não consumir do externo, por exemplo. Então, se já se está alimentando mais do interno, mas ainda se consome do externo, a obesidade é quase que inevitável. Sim, ó, sim, ó. Tudo bem. É porque, então, a resposta talvez é que não se pode, então, julgar esses alunos e professores da área como se eles estivessem fazendo alguma coisa errada, porque parece que é um processo planetário. Sim, ó, todo mundo junto brincando, ó, sim, ó. Sim, sim. O que dá é para eu olhar a projeção de perfeição e qual a crença de perfeição que eu posso estar projetando no externo e que talvez possa já ter se tornado limitante para o estágio atual meu. Sim, ó. Perfeito, ó, sim, ó. Sim, sim. Bom, eu acho que se ficou dúvida, a gente convida mais perguntas e talvez participar de uma conversa. Sim, ó. Qualquer dúvida, estou aqui, ó, sim, ó. Uhum. Paz. Gratidão.